Olá, bem-vindos ao canal Sombras das Escrituras. Hoje vamos explorar a poderosa e profunda história de Jó, um dos livros mais impactantes da Bíblia. A narrativa de Jó aborda questões universais sobre sofrimento, fé e a natureza de Deus. Prepare-se para uma jornada que nos levará a refletir sobre as provações da vida e a nossa relação com o divino. O contexto histórico. A história de Jó se passa na terra de Uz, um lugar incerto, mas que simboliza a sabedoria e prosperidade da época. Jó é apresentado como um homem íntegro, justo e temente a Deus. Ele possui uma grande riqueza, com rebanhos extensos e uma família numerosa, incluindo 7 filhos e 3 filhas. A vida de Jó é marcada por bênçãos, e ele é respeitado por todos em sua comunidade. Esse contexto é crucial para entendermos o que acontece a seguir. A narrativa não apenas fala sobre um homem justo, mas também examina as razões pelas quais o sofrimento pode entrar na vida de pessoas que vivem de acordo com os princípios de Deus. A história de Jó é um convite para olharmos além das aparências e refletirmos sobre o propósito do sofrimento. Prova no céu. A história muda drasticamente quando somos levados ao céu, onde Deus se reúne com os filhos de Deus. Nesse encontro, Satanás aparece e questiona a sinceridade da fé de Jó. Ele argumenta que Jó é fiel apenas porque foi abençoado com riquezas e proteção. Essa cena nos apresenta um dilema teológico. Pode a fé ser genuína se não houver provações? Deus permite que Satanás teste Jó, mas estabelece limites. Ele não pode tocar em sua vida. Essa permissão divina é fundamental para compreendermos a narrativa, pois mostra que mesmo em meio ao sofrimento, Deus tem um propósito e um controle sobre todas as coisas. Essa luta cósmica entre o bem e o mal nos faz refletir sobre o papel do sofrimento em nossas vidas e o que significa realmente confiar em Deus. As calamidades de Jó. De volta à terra, Jó é atingido por uma série de desastres. Em um único dia, ele perde todos os seus rebanhos e, tragicamente, seus filhos morrem em um colapso de casa. Mensageiros chegam a Jó um após o outro, trazendo notícias devastadoras. A dor que ele experimenta é indescritível e ele se vê em um estado de luto profundo. Apesar de seu sofrimento, Jó reage de uma forma extraordinária. Ele se prostra e adora a Deus, dizendo: "Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei." Essa resposta é um exemplo poderoso de fé em meio à dor. Em vez de amaldiçoar a Deus, Jó reconhece a soberania divina, um tema central que ressoará ao longo de toda a narrativa. A saúde de Jó. Satanás, insatisfeito com a primeira prova, pede a Deus permissão para atacar a saúde de Jó. Deus consente, mas novamente estabelece limites. Jó é coberto de feridas dolorosas e ele se encontra em um estado agonizante. A dor física é somada ao sofrimento emocional, e a situação de Jó se torna cada vez mais desesperadora. Nesse momento crítico, a esposa de Jó, vendo seu estado, sugere que ele amaldiçoe a Deus e morra. Essa reação reflete a profunda dor e desespero que ela sente. No entanto, Jó responde com uma pergunta retórica: receberíamos o bem de Deus e não o mal? Essa resposta é um ensinamento poderoso sobre a aceitação do sofrimento e a confiança em Deus, mesmo quando não compreendemos seus caminhos. A chegada dos amigos. 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Sofar, chegam para consolá-lo. Ao vê-lo em tal estado, eles ficam em silêncio por 7 dias, compartilhando sua dor. O silêncio deles é significativo, pois muitas vezes as palavras não são suficientes para confortar alguém em sofrimento. No entanto, quando finalmente começam a falar, suas palavras se tornam uma fonte de conflito. Os amigos de Jó acreditam que todo sofrimento é resultado de pecado e tentam convencer Jó a se arrepender. Essa abordagem reflete uma visão teológica comum. A ideia de que a justiça de Deus se manifesta em bênçãos para os justos e punições para os ímpios. No entanto, essa perspectiva simplista ignora a complexidade do sofrimento humano e a realidade de que pessoas justas também enfrentam dificuldade. A defesa de Jó, em sua defesa, insiste em sua inocência. Ele clama a Deus buscando respostas para seu sofrimento. Ele deseja um mediador entre ele e Deus, alguém que possa interceder por ele. Essa busca por um mediador é uma expressão profunda do desejo humano de entender a relação com o divino, especialmente em tempos de dor. Os amigos de Jó continuam a insistir que ele deve ter cometido algum erro. Eles apresentam suas razões, mas Jó se recusa a aceitar essa explicação simplista. Ele questiona a justiça de Deus e expressa sua frustração.
Essa luta interna é algo que muitos de nós podemos compreender, especialmente quando enfrentamos momentos de crise em nossa fé. A sabedoria de Elifaz, o primeiro a falar, tenta confortar Jó com suas experiências e visões. Ele argumenta que os justos são sempre protegidos e que Jó deve estar escondendo algum pecado. No entanto, essa visão não traz consolo a Jó e se sente cada vez mais incompreendido. Elifaz falha em reconhecer a profundidade da dor de Jó e suas palavras se tornam insensíveis. A resposta de Jó a Elifaz é uma defesa apaixonada de sua integridade. Ele clama por justiça e deseja que Deus o ouça. Essa interação revela a luta entre a experiência humana do sofrimento e as explicações teológicas que muitas vezes não conseguem capturar a realidade da dor. A autenticidade de Jó, em sua busca por respostas, nos convida a sermos sinceros em nossas próprias perguntas a Deus. O lamento de Jó expressa sua angústia e desespero em lamentos poéticos. Ele questiona por que Deus o abandonou e por que os ímpios parecem prosperar enquanto os justos sofrem. Teus lamentos são um reflexo da luta interna que muitos enfrentam em momentos de dor intensa. Ele deseja que Deus responda, que explique o motivo de seu sofrimento. Essa expressão de dor é uma parte importante da narrativa. Jó não se contém, e seu desespero é uma representação honesta da condição humana. Ele se recusa a aceitar respostas simplistas e busca uma conexão mais profunda com Deus, mostrando que a fé não é a ausência de dúvida, mas sim a luta contínua por compreensão e significado. A resposta de Deus. Após longos diálogos e lamentos, Deus finalmente responde a Jó, mas de uma maneira surpreendente. Deus não oferece explicações sobre o sofrimento de Jó. Em vez disso, ele o questiona sobre a criação e os mistérios do universo. Deus fala sobre a beleza e a complexidade da natureza, lembrando a Jó da grandeza de sua criação. Essa resposta é um poderoso lembrete de que, muitas vezes, as questões que temos sobre o sofrimento não têm respostas simples. Deus nos convida a olhar além de nossas circunstâncias e a reconhecer sua soberania. A resposta de Deus nos ensina que, embora possamos não entender tudo, podemos confiar em sua sabedoria e amor. A humildade de Jó. Diante da grandeza de Deus, Jó reconhece sua própria insignificância. Ele se humilha e se arrepende por questionar a Deus. Essa transformação é um momento crucial na narrativa. Jó aprende que a fé não exige respostas, mas sim confiança no caráter de Deus. Essa humildade é uma resposta poderosa ao sofrimento e nos ensina a importância de reconhecer nossa limitação diante do divino. Jó diz: "Eu falei o que não entendia, coisas que vão além do meu alcance." Essa expressão de arrependimento é um convite para todos nós reconhecermos que há mistérios na vida que não podemos entender, mas que podemos confiar em Deus mesmo assim. A humildade de Jó é um exemplo de como podemos crescer em nossa fé, mesmo em meio à dor. A restauração de Jó. Após esse encontro transformador, Deus restaura Jó. Ele devolve a Jó o dobro de tudo que havia perdido: bens, saúde e uma nova família. Essa restauração não é apenas uma recompensa, mas um símbolo da fidelidade de Deus e da esperança que Ele oferece mesmo em tempos de dor. O novo começo de Jó é um testemunho de que a vida pode ser renovada após a adversidade. Jó viveu muitos anos após sua restauração, e seus últimos dias foram cheios de bênçãos e alegria. Essa parte da narrativa destaca a verdade de que, embora o sofrimento possa ser intenso e doloroso, Deus é capaz de trazer cura e restauração. A esperança é uma mensagem central na história de Jó, lembrando-nos de que, mesmo nas piores circunstâncias, há sempre a possibilidade de um novo começo. Testemunha de Jó. A história de Jó se torna um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Suas experiências de sofrimento e restauração falam profundamente sobre a natureza de Deus e sua disposição de ouvir e cuidar de seus filhos. Jó se torna um símbolo de perseverança e fé, inspirando muitos ao longo das gerações a enfrentar suas próprias lutas. Além disso, a narrativa de Jó nos ensina que o sofrimento não é um sinal de punição divina, mas pode ser parte de um plano maior que não conseguimos compreender. A história de Jó nos convida a olhar para os desafios da vida através da lente da fé, lembrando-nos de que, mesmo em meio à dor, Deus está presente e ativo em nossas vidas. A reflexão sobre sofrimento. A história de Jó nos desafia a refletir sobre o significado do sofrimento. Por que pessoas justas enfrentam dor? Jó questiona essa ideia ao longo de sua narrativa e sua luta ressoa com muitos que se perguntam o mesmo. A resposta não é simples.
Mas a narrativa nos ensina que mesmo em meio ao sofrimento, podemos encontrar propósito e crescimento espiritual. O sofrimento de Jó também nos ensina sobre a importância da empatia. Muitas vezes, ao tentar oferecer consolo, podemos cair na armadilha de dar respostas simplistas. A história de Jó nos lembra que precisamos estar presentes para aqueles que sofrem, ouvindo e apoiando, em vez de apenas oferecer explicações. Isso é essencial para construir uma comunidade de fé que realmente se importa. Perspectiva de Deus. A perspectiva de Deus sobre o sofrimento é diferente da nossa. Deus vê o quadro maior e conhece o propósito de cada provação. A história de Jó nos lembra que não estamos sozinhos em nossas lutas e que Deus está sempre presente, mesmo quando não conseguimos vê-lo ou senti-lo. Essa confiança é fundamental em nossa jornada de fé. Ao final da história, vemos que Deus não apenas restaurou Jó, mas também reafirmou sua soberania e justiça. O diálogo entre Deus e Jó revela que, mesmo em meio ao sofrimento, há um plano divino que muitas vezes não compreendemos. Confiar em Deus significa aceitar que sua sabedoria vai além da nossa, que Ele está trabalhando para o nosso bem, mesmo nas dificuldades. A importância da comunidade. Outra lição importante é a importância da comunidade. Embora os amigos de Jó tenham falhado em seu consolo, eles estiveram presentes em seu momento de dor. Isso nos ensina que, em tempos de sofrimento, precisamos uns dos outros. A verdadeira amizade envolve ouvir e apoiar, mesmo quando não temos todas as respostas. A presença dos amigos de Jó, mesmo que problemática, serve como um lembrete de que a solidariedade é essencial. Precisamos aprender a estar ao lado daqueles que estão sofrendo, oferecendo nosso apoio e amor. A comunidade de fé deve ser um espaço seguro onde as pessoas possam compartilhar suas lutas sem medo de julgamento. Conclusão da história. A história de Jó termina com uma poderosa mensagem sobre a fidelidade de Deus. Apesar das provações, Jó perseverou e manteve sua fé. Tua história é um testemunho de que, mesmo em meio ao sofrimento, Deus é bom e está no controle. A restauração de Jó serve como um lembrete de que há esperança e redenção, mesmo nas situações mais sombrias. Jó se torna um modelo de resistência e fé, inspirando gerações a enfrentar suas próprias dificuldades. A história não oferece todas as respostas, mas nos convida a confiar em Deus, mesmo quando não compreendemos suas razões. A fé de Jó nos ensina que, apesar das tempestades da vida, podemos encontrar paz na presença de Deus. Ao refletirmos sobre a história de Jó, somos desafiados a considerar como respondemos ao sofrimento em nossas próprias vidas. Como reagimos quando enfrentamos dificuldades. Aprendemos com Jó que a dor não é o fim, mas muitas vezes um caminho para a cura e a restauração. Devemos buscar uma fé que é autêntica, que se recusa a se abalar diante das adversidades. Jó como modelo de fé. A história de Jó é notável por sua representação de um homem que mantém sua fé em Deus, mesmo diante das piores adversidades. Jó serve como um modelo poderoso para os crentes, por sua resposta ao sofrimento demonstra uma profundidade de fé rara. Mesmo quando tudo parece perdido, Jó se recusa a amaldiçoar a Deus e, em vez disso, continua a adorá-lo. Essa reação impressionante desafia a noção de que a fé é simplesmente uma troca de obediência por bênçãos. A jornada de Jó nos ensina que a verdadeira fé pode florescer mesmo em meio ao sofrimento. Questão da justiça divina. Um dos temas centrais na narrativa de Jó é a questão da justiça de Deus. Jó confronta a ideia de que o sofrimento é sempre uma punição por pecado, desafiando a visão simplista de seus amigos. Sua luta em busca de respostas sobre por que um homem justo como ele é submetido a tanta dor revela nossa própria luta em compreender a aparente injustiça do mundo. A história de Jó não fornece respostas definitivas, mas nos leva a considerar a complexidade da relação entre Deus e a humanidade, e a reconhecer que há mistérios que transcendem nossa compreensão. A soberania de Deus. Um dos elementos mais poderosos da história de Jó é a revelação da soberania de Deus. Quando Deus finalmente responde a Jó, ele não oferece explicações, mas sim reafirma sua grandeza e seu controle sobre a criação. Essa abordagem inesperada desafia nossa tendência de buscar respostas racionais para o sofrimento. A história de Jó nos lembra que, embora não possamos compreender plenamente os caminhos de Deus, podemos confiar em sua sabedoria e seu propósito soberano, mesmo em meio à dor. O papel do sofrimento. A jornada de Jó nos confronta com a profunda questão do papel do sofrimento na vida dos crentes.
Sua experiência demonstra que o sofrimento não é necessariamente uma consequência do pecado, mas pode ser uma oportunidade de crescimento espiritual e de uma conexão mais íntima com Deus. A narrativa nos desafia a não aceitar explicações simplistas e a considerar que o sofrimento pode servir a um propósito maior, mesmo que sua natureza permaneça um mistério. Esperança e restauração. A restauração de Jó pode ser extremamente inspiradora e encorajadora para as pessoas que enfrentam situações difíceis nos dias de hoje. Aqui estão algumas maneiras pelas quais a história da restauração de Jó pode ser uma fonte de esperança. Perspectiva de longo prazo. A história de Jó nos lembra que mesmo quando passamos por momentos extremamente dolorosos e pareça que tudo foi perdido, Deus pode ter um plano maior em mente. A restauração no final da jornada de Jó mostra que Deus é capaz de trazer bênçãos mesmo depois dos piores sofrimentos. Confiar na soberania de Deus. Embora Jó tenha questionado a justiça de Deus durante sua provação, ele acabou reconhecendo a suprema soberania de Deus. Isso pode inspirar as pessoas a confiar no plano e no propósito de Deus, mesmo quando não conseguem entender seus caminhos. Perseverança na fé. O exemplo de Jó, que manteve sua fé em Deus apesar das perdas e da dor, pode motivar os outros a não desistirem, mas a perseverarem em sua jornada de fé, mesmo nos momentos mais difíceis. Renovação e restauração. A história termina com Jó recebendo o dobro do que é perdido. Isso transmite a mensagem de que Deus é capaz de trazer renovação, restauração e até mesmo bênçãos maiores depois do sofrimento. Conexão mais profunda com Deus. O relacionamento de Jó com Deus se fortaleceu durante sua provação. Da mesma forma, as pessoas em situações difíceis podem encontrar uma conexão mais íntima com Deus, aprofundando sua fé e confiança nele. Ao meditar na história de Jó, as pessoas podem ser lembradas de que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está no controle e pode usar o sofrimento para refinar, fortalecer e abençoar seus filhos de maneiras surpreendentes. A restauração de Jó é uma poderosa lembrança da fidelidade e do amor de Deus. Convidamos você a pensar sobre suas próprias experiências e como elas moldaram sua relação com Deus. A história de Jó nos encoraja a ser honestos em nossas lutas e a buscar Deus em meio à dor. Que possamos aprender a confiar em sua soberania e a nos apoiar uns aos outros em nossas jornadas de fé. Obrigado por acompanhar essa reflexão sobre a história de Jó. Esperamos que essa narrativa inspire você a enfrentar suas próprias dificuldades com fé e coragem. Se você gostou, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar suas reflexões nos comentários. Até a próxima e que Deus abençoe a todos.